Boa noite, Isabela, Cristina. Você está na escola ou você está em casa? Tá me ouvindo? Oi, Tá na eu escola ou tinha em que casa? ligar o microfone. Tô em casa. Você tá na modalidade online? Sim, é porque eu não tô morando em Anápolis e não tem como fazer minha matrícula em outra escola, porque é final de ano. Aí eu tive que continuar online. Então tá bom. Então, passar para a coordenação que você assistiu a aula hoje. Só vou esperar ver se a escola consegue conectar, tá? Tá bom. A conexão lá não tá muito boa, mas a gente aguarda que dá certo. Deixa eu abrir aqui o material. Esperar mais uns minutinhos aqui só, Isabela. Aí eu começo com você.
Então, vamos começar, Isabela? Vou começar com você. Qualquer coisa, se a escola entrar, aí eu te libero, tá? Tá Se bom. tiver visto o conteúdo todo. Então, aqui a gente vai falar de física moderna e alguns conceitos que foram intitulados com a física moderna, tá? Então, a gente vai ver o efeito do fotoelétrico, como funciona, a teoria de Albert Einstein, de Bohr, na utilização da quantização, e a ideia de quantização, na verdade, proposta por Max Planck. Na física moderna, se destaca dois fundamentos, tá? Então, antes da gente falar do fundamento, né, vamos falar aqui como que ela se classifica. Então, a física clássica é tudo que foi descoberto em física até antes de 1900. A moderna é tudo que foi desenvolvido desde 1900 até os dias atuais. Na física moderna, teve uma mudança de alguns conceitos físicos, algumas quebras de paradigmas também, um rápido progresso tecnológico, que é tudo que a gente tem até hoje, né? Utiliza até hoje tecnologia. Sim. Então, continuando, ó. Alguns nomes são importantes a partir dessa época, porque contribuíram muito para o que nós conhecemos hoje, como Albert Einstein, físico alemão, Louis Victor de Broglie, Max Planck, Werner Heisenberg, Niels Bohr, Ernst Rutherford e Marie Curie. Inclusive, tem um filme da Marie Curie na Netflix, A Descoberta da Radioatividade, um bem interessante. Já assisti, já. Já assistiu? Gostou? Gostei. Então, a física moderna ela vai apoiar em duas teorias. A teoria do quanta, desenvolvida por Planck em 1900, e a teoria da relatividade, desenvolvida por Einstein em 1905. Então, vamos entender o que quer dizer essas teorias. A teoria do quanta vai tratar da energia radiante que não é emitida ou absorvida de um modo contínuo. Então, quando eu falo de uma onda eletromagnética, que ela não é absorvida nem emitida de um modo contínuo, na verdade, quando eu falo de carga elétrica e onda eletromagnética, eu penso em elétrons se movimentando sem parar. Então, é uma corrente contínua. A energia radiante, não. Ela segundo o Planck, ela é uma energia que se irradia de uma forma descontínua, mas em proporções em que suas partículas transportam uma quantidade de energia bem específica e bem definida. Então, essas partículas de energia é que são denominadas de fótons, tá? Que seria elétrons. Então, a energia de cada fóton é que se chama quanto, que no plural significa quanta. Então, um quanto de energia radiante é dada pela frequência vezes a constante de Planck. Então, a energia radiante, que é o E, é igual a constante de Planck, que a gente considera como 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo, vezes a frequência, tá?
Então, só para a gente entender quem foi Planck. Ele era um físico alemão, dedicou a vida dele em estudar irradiação térmica, óptica e termodinâmica, e ele formulou aí a teoria dos quantas e recebeu um prêmio Nobel aí em 1918, por isso. Entrou uma pessoa na aula e saiu, você viu? Não, tá só eu e a senhora aqui. Entrou uma Vanusa e saiu. Vanusa eu não conheço, só sua aluna nova, né? Acho que deve ser, porque eu também não conheço não, da escola não. Também não conheço. Um pouco, então, para a gente entender o que é quanta. Quanta é o plural de quanto, que vem de uma palavra latina, que significa quantidade, tá? Quantidade de fóton, no caso. Agora, o efeito fotoelétrico. Então, a gente entendeu o que é o fóton, né? Essa radiação eletromagnética. Na verdade, é essa energia radiante, que é a transportação de elétrons, né? Corrente elétrica. Esse é o fóton. E agora a gente vai entender como que o efeito fotoelétrico funciona. Segundo o Max, né, o Planck, ele diz o seguinte, que quando uma radiação eletromagnética ela incide uma superfície, uma placa de metal, os elétrons ali que estão presentes na placa de metal, quando recebe essa sobrecarga de elétrons, que é chamada de radiação eletromagnética, alguns elétrons podem ser arrancados dessa superfície. Esse processo de arrancar esses elétrons que estão livres ali nessa placa de metal dessa superfície é chamado de efeito fotoelétrico, tá? Então, esses elétrons arrancados é que são chamados de fotoelétrons. Deu para entender, né? Deu. Olha aqui o esqueminha, como que seria. Radiação, incidente, metal. Isso, placa de metal. Isso. Só um segundinho, Isabela. Peraí, entrou um pequeno serzinho aqui, peraí. Oi, filho. Mamãe tá dando aula. Formiga, para com isso. Então, só que o Planck, voltando, tá? O Planck, ele só explicou como isso acontece, ele só falou como isso acontece, mas ele não explicou o que é em si esse efeito, né? O que faz esses elétrons ficar livres ali na placa de metal e poderem ser retirados de lá. Aí o Einstein, ele explicou como isso acontece, e ele diz assim, que esse efeito fotoelétrico deve-se levar em consideração a quantização da energia. E aí ele diz assim, que um fóton de radiação incidente, quando ele atinge o metal, ele é completamente absorvido por um único elétron que está ali no metal. E com isso, ele cede sua energia, tá? E com essa energia adicional que ele recebeu, os outros elétrons conseguem escapar da placa de metal. Então, a teoria do Einstein sugere o seguinte, que a luz ou outra forma de energia radiante, todas elas é composta de partículas de energia e essas partículas é o fóton. Essa função de retirar esses elétrons dessa placa de metal, através desse processo, ele chamou de função trabalho. E a função trabalho é a energia mínima necessária para um elétron escapar do metal. E aí ele cria uma equação chamada de equação fotoelétrica de Einstein.
Então, ele diz o seguinte, que a energia dos fótons, né, e o fóton, ele é calculado pela constante de Planck e a frequência, ela é absorvida pelos elétrons do metal, que vão vencer a barreira de energia de trabalho desse mesmo metal. Aí eles adquirem essa energia adicional, ele chamou de energia cinética, na emissão. E aí ele calculou o seguinte, que esse processo é dado por essa equação aqui, energia cinética máxima é igual constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo, vezes a frequência, menos o trabalho. Conseguiu entender? Consegui sim. Tá? Então, ele fala que esse processo aqui, ó, quando a radiação bate no metal, esses elétrons livres que fica aqui, o que acontece? Um único elétron desse metal absorve essa energia extra que chega até ele, da radiação incidente, rompe a barreira, que é a função que ele chamou de trabalho que existia aqui no metal para segurar os elétrons, e aí esses elétrons ficam soltos com essa barreira rompida. Só um não surge efeito sozinho, né? Oi? Só um não surge efeito sozinho, né? Tipo Não. assim, radiação sem fotoelétrons. Sempre tem que ter os dois juntos, né? Os dois juntos. Toda vez que você ouvir falar de radiação, é elétrons envolvidos nisso, tá? A radiação é a maneira de como ele é emitido. Que aí o Planck diz que ela é uma forma descontínua, não é uma forma contínua, mas ela tem propriedades específicas, tá? E como que ele fala? A palavra fugiu aqui, deixa eu voltar. Ops. Peraí. Aqui, ó. Ele fala que ela tem... ela tem uma partícula, ela é incidida descontínua e a partícula dela é bem definida, tá? Então, tem que ser... A radiação é um processo de liberação desses elétrons e esse processo de retirada que chama fotoelétrico. Então, tem que estar junto, tá? Esse processo. Então, olha, quem que era o Einstein, né? O Einstein, ele era um físico alemão. Desde muito novo, ele já publicou vários trabalhos voltados para a ciência dentro da física. Com 26 anos de idade, ele publicou a teoria da relatividade especial, que é o que a gente está estudando, e também a explicação do efeito fotoelétrico. Essa explicação desse efeito fotoelétrico, ele fez essa descoberta no Brasil, lá em Sobral, no estado do Ceará, no ano de 1919. E recebeu um prêmio Nobel por isso em 1921. Você veio parar aqui no nosso país, ó. Então, aí ele diz o seguinte, que essa frequência mínima, né, para romper essa barreira de trabalho, a função trabalha a frequência mínima para retirar, né, os elétrons desse metal. E aí, ele calcula essa frequência mínima por essa fórmula. Trabalho é igual a constante de Planck vezes a frequência mínima, que é o F0. Aí ele reformula, né, a sua equação fotoelétrica dessa forma aqui, que a energia cinética máxima é igual a constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 a menos 34, vezes a diferença da frequência menos a frequência mínima, tá? Então, aí a fórmula dele fica mais compacta, mais completa. Esse slide aqui é um slide de curiosidades, né? Ele vem com 3 perguntas, assim, para a gente pensar e pesquisar também sobre o assunto. Você sabe o que é um chip usado em máquinas digitais? O chip CCD? Você sabe como é o controle de portas de elevadores e as portas dos shoppings? E o que dizer do funcionamento das esteiras de caixas de supermercado?
Então, isso aqui é para explicar onde tem a aplicação do efeito fotoelétrico no nosso dia a dia, tá? Aí é para mandar a resposta para a senhora. Eu ainda não montei como trabalho, não, mas eu vou montar como uma pesquisa e vou enviar no grupo para vocês fazerem. Valendo nota. Eu vou mandar lá. A aula vai ser da senhora é por terceiro C e terceiro D, né? Assim. Isso. Física minha é terceiro C e terceiro D. Aí terceiro D eu trabalho matemática também, mas é só com terceiro D. Uhum. Você é do terceiro D, né? Entrei, né? Então você vai ter matemática. Você é do C? Sim. Ah, você está assistindo a aula adiantada. Ah, não, adiantada não. Eu coloquei lá terceiro D, mas a física é com terceiro C, tá certo. Então, Isabela, com você é só física. Minhas aulas vão continuar online, porque eu tô gestante, não posso ir para a escola, tá? Professor Douglas falou. Ele falou? Aí por isso que as minhas aulas vão continuar online. A internet da escola tá muito ruim, aí eu tô postando as gravações das aulas lá para os meninos não perderem conteúdo. Sim. Tomara que, tipo assim, tudo que tá ao meu alcance eu estou fazendo. Tomara que eles aproveitem, né? Porque muitos alunos estavam aí. Eu tava indo pra escola, só que eu tive que mudar por causa do emprego do meu pai. Entendi. Aí eu tô tendo que fazer online. Você tá morando onde agora? Tô morando em Brasília. Ixi, foi pra longe, hein? Costumou? Ah, muito não, né? Aqui é muito bom de emprego. É verdade. Salário também é bom, mas o custo de vida é alto, né? É. Mas tá quase a mesma coisa daí. E pior que a gasolina aqui tá mais barata do que aí. Sério? Tá. Dependendo do valor, compensa ir para Brasília só para abastecer. É. Ai, ai. É complicado, tá geral, né? Tá. Então, aí você fica atenta que lá no grupo eu vou ficar postando o trabalho, as atividades, tudo que vocês estão fazendo para mim, tá? Viu? Aí tanto os meninos, todo mundo, todos os alunos estão acessando, eu tenho falado isso para eles. Mas eu ouvi dizer que parece que a internet da escola vai passar por uma. Eles vão tentar trocar por uma melhor, quem sabe, né? Só eles que usam ainda tá ruim assim? Pois é. Não, eu não tô conseguindo dar aula lá, não. Cai mais do que funciona. Os meninos reclamam, cai demais, eles não entendem nada. Minha voz fica saindo como robô. É por isso que eu tô gravando tudo e postando, para o pessoal tentar, pelo menos, acompanhar para não perder a explicação de conteúdo, né? Verdade. Então, agora, a gente entendeu como funciona, né, o efeito fotoelétrico, tanto pela teoria de Planck como de Einstein, e agora, o Bohr, ele veio com um modelo em que ele explica como que funciona o átomo e o elétron dentro do átomo, tá? Então, agora a gente vai mudar um pouquinho o nosso assunto para tratar disso. O átomo de Bohr, ele fez? Ele isolou, né, um átomo de hidrogênio, e isolando esse átomo de hidrogênio, ele começou a estabelecer uma série de postulados com o átomo de hidrogênio de acordo com aquilo que ele foi descobrindo, tá? A primeira coisa que ele descreveu é que o átomo, né, de metais, ele usou o hidrogênio, mas de todos os metais, ele é obtido, né, ele descreveu isso como órbitas circulares. Então, o átomo funciona assim. No interior de um átomo, a gente vai ter um núcleo, tá? Atômico. Nesse núcleo atômico, a gente vai ter nele próton. Próton tem o mesmo tamanho, o mesmo peso de um elétron, mesma carga de um elétron, só que a diferença é que o próton ele é positivo, o elétron é negativo, tá? E aí ele diz o seguinte, que por conta desse núcleo atômico, os elétrons ficam em volta desse núcleo em formato de órbitas circulares. Eles ficam espalhados ali e em movimento,
tá? E o que fazem eles permanecerem nesse estado? É a atração eletrostática que existe entre o núcleo atômico desse átomo com a carga negativa desses elétrons, tá? E a força centrípeta é a força responsável por fazer esse movimento, para os elétrons ficarem em movimento. Conseguiu compreender? Então, é mais ou menos esse esqueminha aqui, ó. Uhum. Tem um núcleo atômico, aqui tem um próton. E em volta eu tenho várias órbitas em formato de círculos em volta desse núcleo atômico. Geralmente, se o átomo for grande, Isabela, são sete camadas, tá? São 7 órbitas. Sim. Se for um átomo pequeno como o hidrogênio, é só uma mesmo. Porque o hidrogênio só tem um elétron, né? Então, quem foi o Bohr, né? Bohr, ele era um físico dinamarquês. Ele fez uma descoberta importante em relação aos metais radioativos, como o urânio 235, e ele foi importante na participação de pesquisas que resultou na fabricação da bomba atômica pelos Estados Unidos, entre o ano de 1885 a 1962. Então, assim, isso é só das coisas mais importantes que ele fez. É claro que se eu pedisse para você, por exemplo, pesquisar a vida desses cientistas, você vai ter muita coisa lá, tá? Sim. Aí ele foi descrevendo o que ele foi descobrindo, né? Ainda falando dessas órbitas, como postulado 2, ele diz assim: apenas algumas órbitas são estáveis e bem definidas. Ele chamou essas órbitas de estados estacionários, que são permitidos que o elétron fique ali, tá? Ali onde fica o elétron. Nelas, o átomo não irradia energia, de modo a se conservar a energia total dele. Sendo, então, possível aplicar aí a mecânica clássica para descrever o movimento do elétron. Então, ele vai falar lá da física clássica para falar de como o elétron é movido ali, tá? Através de força centrípeta. Outro postulado que ele disse é que aonde esse elétron está e ele não tem tanta estabilidade, por que quer dizer isso? Que a atração do núcleo atômico por esse elétron ela é mais fraca, porque ele está mais distante. Ocorre nessa parte a passagem do elétron de estado estacionário para o outro, tá? E essa passagem é possível mediante a absorção ou liberação de energia pelo átomo. Então, a energia do fóton ali, né, a energia do elétron, ela é absorvida ou ela é liberada nesse processo. E quando isso acontece, há uma diferença de energia dos níveis envolvidos. E aí ele descreve da seguinte forma, que quando passa o elétron, né, o fóton passa de um estado estacionário de energia para o outro, o estado estacionário de energia que ele chegou tem uma energia maior, tá? Do que a que ele estava. Na verdade, menor do que a que ele estava, tá? E aí ele faz essa relação, que o estado estacionário de energia para onde o elétron chegou, menos a diferença, né? Menos a energia do orbital onde ele estava, da órbita onde ele estava, é igual a constante de Planck vezes a frequência. Consegui explicar para você entender, Isabela Cristina? Deu para entender, mais ou menos. Significa assim, como eu disse para você, o núcleo atômico ele tem... o átomo tem um núcleo e ao redor dele tem os elétrons, na eletrosfera, que o Bohr chamou de órbitas, onde eles ficam. Um átomo grande vai ter 7 órbitas, onde os elétrons estão espalhados, de acordo com a distribuição eletrônica desse átomo, tá? Então, significa o seguinte, as camadas que são próximas desse núcleo atômico, essas órbitas elas são estáveis e elas são definidas. O que quer dizer isso? Que esses elétrons,
não vão conseguir sair dali, porque eles são fortemente atraídos pelo núcleo do átomo, tá? Mas os elétrons que estão mais afastados, eles conseguem sair da órbita em que ele está para outra. E isso só acontece porque é envolvido nesse processo uma absorção de energia ou liberação para que esse elétron saia do seu lugar onde ele estava. Aí ele chamou de energia do fóton, que ele é absorvida ou liberada nesse processo em que ele está de um estado estacionário para o outro. Conseguiu entender? Sim. Aí, para mim saber qual é essa energia envolvida nesse processo, eu vou fazer a diferença entre a energia do estado estacionário que ele chegou pela energia do estado estacionário que ele estava. E o resultado disso é igual à constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, vezes a frequência. Tá? Então, eu uso essa fórmula aqui. Acho que agora ficou melhor, né? De entender. Sim. E aí, nessas órbitas, né, é permitido que o elétron ele tenha um momento angular, que ele chama de múltiplo inteiro. O momento angular de múltiplo inteiro quer dizer nível de energia, tá? Esse nível de energia, ele postulou como um número inteiro, como nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, que ele chama de N1, N2, N3, N4, até o infinito. Tá? E nesses níveis, ele diz que a gente tem que levar em consideração 3 coisas. A massa do elétron, a velocidade do orbital e o raio da órbita descrita. Tá? E aqui vem uma outra fórmula, que o raio da órbita descrita, o Rn, é igual o inteiro elevado ao quadrado, que é o n, tá? Vezes o raio de Bohr, que é um valor constante que vale 0,53 amperes. Raio de Bohr é o quê, professora? O estado estacionário fundamental onde o elétron está, ou seja, o menor raio onde o elétron pode ficar. Raio é como é uma circunferência, é como se a gente calculasse assim a distância do centro até a extremidade, entendeu? Sim. Ou a distância do núcleo até a extremidade da órbita. Aí ele diz que o menor espaço que o elétron fica ali próximo do núcleo é o que ele chamou de raio de Bohr de 0,53 amperes. Entendeu? Aí, para a gente calcular esse raio, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, Rn, que é o raio do nível aonde está o elétron, tá? Da órbita onde ele está, é igual. O nível que ele está elevado ao quadrado. Se é o nível 1, então é 1 ao quadrado. Se é o nível 2, é 2 ao quadrado. Entendeu? Vezes o raio de Bohr, que é um valor constante, 0,53. Próximo slide eu vou te mostrar melhor como funciona. Aí ele diz assim, que esse mecanismo que a gente viu no slide anterior é dado pela energia mecânica do elétron. No enésimo estado estacionário que ele pode ficar, tá? E é essa fórmula aqui que a gente utiliza. Na verdade, a gente vai utilizar, em vez dessa aqui, ó, a gente utiliza mais essa. O enésimo do elétron, né? A energia do elétron, que é o En, que é o nível de energia do elétron, é igual a menos 13,6, dividido pelo nível de energia do elétron elevado ao quadrado. Então, ela funciona assim. Por exemplo, você quer saber quanto de energia o elétron vai gastar no primeiro nível? É menos 13,6. Por que negativo? Porque a energia de elétron é negativa, tá? Carga de elétron é negativa. Então, é menos 13,6. Já no segundo nível, a gente vai ter outro valor,
Porque olha só, a gente vai ter menos 3,6 dividido por 2 elevado ao quadrado. Se Sim. você fizer essa divisão, você vai ter o resultado de menos 3,4. Uhum. Então, essa é a velocidade que esse elétron tem nesse nível aqui, ó, para passar de um estado estacionário para o outro. Entendeu? Entendi. Então, aqui é uma perguntinha. Ó, você sabia que a molécula de cafeína é um dos componentes fundamentais do computador quântico? Devido às suas propriedades físico-químicas, a molécula da cafeína seria usada na fabricação de biochips, microcircuitos, no quais se empregam macromoléculas como unidade de armazenamento de informações. Isso aqui está relacionado a todo esse trajeto de bora aqui que a gente estudou até agora, tá? Tá. É uma curiosidade mesmo. Isso aqui é um link, né, para você, se você tiver curiosidade, para você ler um texto de teleportação quântica, de física quântica. Física quântica a gente vai estudar, tá? Então, aí vai falar de partículas gêmeas. É bem interessante. E aqui é uma atividade, só que essa atividade não vou passar para você hoje, não. Vou deixar para postar no grupo, em cima desse material que a gente estudou. Ah, só de marcar, ó. Aqui já tem um cálculozinho, mas não é difícil, sobre estado estacionário. Então, a gente vai usar aquela formulazinha lá. E pronto. Eu vou passar e depois corrijo junto com vocês. Tá bom. Então, Isabela, Cristina, a gente hoje fica por aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Sora, Pode falar. esse slide você não manda no grupo, não, né? Vou pôr lá também. Vou falar que eu vou estudar, que eu vou fazer Enem, né? Aí. É bom. Isso é assunto de Enem, viu? Eu coloco lá junto com a gravação da aula. Tá bom. Então é isso. Tenha uma boa noite, bom final de semana para você. Para a senhora também. Obrigada. Até semana que vem. Eu vou mandar para a coordenação que você está assistindo a aula para eles colocarem presença para você. Tá bom. Isabela Cristina, de que, Isabela? Acho que só tem Isabela? você, né? Só tem eu saio da escola. É Isabel Cristina Gomes da Silva Lopes. Achei aqui na lista. Vou mandar lá para a Dorcas, com presença para você. Então, tchauzinho, Tá bom. tchauzinho, viu? Tchau, com Deus. Com Deus também.